É engraçado, tem algumas coisas que te chamam a atenção e você nem sabe por que você acha legal e depois você vê, eu quero fazer isso. Eu gostava muito de assistir, de escutar o Café com Bobagem, da Transamérica. Isso era um negócio assim que eu acordava antes de ir pro colégio, era Café com Bobagem, e eu adorava aquilo, adorava, amava. Mas era isso, e ponto final. E aí, em Carandaí, tem uma situação que é inusitada e talvez qualquer outro roteiro me levaria para outra direção, ou de repente eu iria fatalmente ir para esse caminho. A minha irmã é mais velha e ela já tinha a turma dela, tal, já estava eu tinha 15, então ela tinha 19 para 20 anos. Aliás, Vivian, beijo para você. E aí, sabe como é que é? A irmã mais velha, às vezes, é obrigada a adotar o irmão mais novo, principalmente quando a mãe fala e leva esse bagulho. E aí... Fizeram muito comigo isso. Pois é. E aí a gente estava no carro, era um Chevette, não vou esquecer, com as amigas dela, todas muito legais, tal, mas ninguém dava bola para o menino de 15 anos. E aí eu tava indo com elas, eu não sei para onde. Eu tava meio igual hoje eu tô aqui, tipo... O que acontecer aí, eu não sei o que vai rolar. A deriva, mano. Vai. E em algum momento, elas estão escutando rádio, e lá tem a rádio, inclusive, muito legal, que é a Rádio Fama. É uma rádio comercial, com uma estrutura bacana e tal. E aí, num dado momento, quem que tá lá na rádio? É o Marquinho, Marco Baby, cara sensacional do rádio, um puta profissional. E naquela época, ele era o bambamã da cidade. Era o cara bonitinho que trabalhava na rádio e todas eram... E tinha a voz, né? E tinha a voz, e por aí vai, tal, descolado. Marquinho, conheço o Marquinho, vamos lá, vão as três e o bagulho junto. E aí eu fui junto para a rádio, em qualquer lugar, se elas conhecessem o cara do cemitério, eu estava lá. Vamos visitar o coveiro. Fui ver o coveiro. Beleza? Massa. Vou ouvir Sepultura. Tipo, aí chegando lá, teve um negócio que... Isso tá na minha cabeça até hoje, uma catarse. Cheguei, olhando, é tipo um prédio, mas de um andar só. Tipo, uma casa no topo de um morro, inclusive passa pelo cemitério, passa a prefeitura, passa o cemitério, passa tudo, chega lá na rádio, aí eu já vi a antena, assim, maneiro, temos uma Torre Eiffel aqui. Aí eu vou entrando, primeiro eu vejo discos, na época ainda tinha, a gente está falando, tinha 15 anos, então é 95 para 96, talvez. E eu vou te falar o que eu ouvia isso aqui em BH, você já vai saber quem é. Total. E aí eu entrando lá, e o cara estava no estúdio, e ela disse, vamos lá no Marquinhos. Entrou, e o Marquinhos trocando ideia e tal. E aí teve um negócio que foi uma catarse muito maluca, que de repente, na verdade, ele ia falar, ele olhou para tu, botou o fone, e aí tacou o dedo no... Eu lembro que era uma chavinha, não era nem de apertar botão à mesa, não. Ele clicou ali, acendeu uma luz no ar. Todo mundo parou de falar. Tá uma falação do cara. Todo mundo parou de falar na minha mão. Só ele falando. Desligou, não sei o quê. Voltando aqui. E eu achei aquilo do caralho. Caramba, aquela luz no ar. E de repente todo mundo para ouvir inevitavelmente o que o cara tava falando. Eu não sei, eu falei assim, cara, isso é legal, isso é maneiro. E aí eu comecei a ficar maluco com a história de rádio. E aí que eu fui perceber assim que eu já gostava de rádio, mas agora eu queria fazer parte daquilo. E eu fiquei apaixonado por isso. E eu comecei a ficar imitando os caras, os locutores, tudo quanto é tipo de locutor, mas na surdina. Eu sempre fui muito tímido, pra caramba. Mas é muito tímido mesmo. Para você ter uma ideia, e isso eu não estou inventando, um dos grandes desafios na mesa de almoço da minha casa era me mandar passar o suco. Passa o negócio aí. Porque eu ia tremendo. Ser centro de atenções para mim era algo... Me derrubava. Terrível, terrível.
eu não conseguia, eu não dava conta. Eu sempre fui muito, muito retraído. Inclusive, meu pai falava que eu falava para dentro. E é verdade. Mas isso mesmo antes que eles eram casados. Não Mesmo tem nada a ver com a antes. separação Não, de trauma. não, nada disso. Isso é uma herança do que eu já era. Ah, Eu gostava de brincar sozinho, eu gostava de brincar com os bonecos lá, criar situações. Enfim, eu tinha essa parada. E eu comecei a brincar de imitar os caras. E aí eu lembro que num belo dia, a gente estava almoçando, as amigas dela estavam almoçando na minha casa, minha mãe também estava lá. E aí, botaram no rádio lá para poder almoçar com um barulhinho e tal. Todo mundo escutava rádio, todo mundo escutava a Fama. E aí, naquele dia, eu acho que o Marquinho não entrou, sei qual que era o negócio. E aí elas comentaram, não, o Marquinho não foi hoje. E naquilo eu virei e falei assim, eu vou lá substituir. Estava meio Zé Graça no dia. Você sabe aquele 1 segundo que precede, de silêncio, que precede uma gargalhada coletiva? que você tá dado. Tipo assim, uou, que coisa, mas sem noção, não tem a menor condição disso acontecer. E aquela gargalhada, ela foi assim no meu âmago. E naquela hora, eu comecei a falar como se fosse o cara do rádio. Eu tinha treinado. Já treinava. Já imitava. E eu disparei a falar. E aí foi... devia ser uma merda, tá? Mas, que leva jeito. E aquilo, de certa forma, me empoderou. Do tipo assim, leva jeito, sim. E aí eu comecei a entrar nessa onda de, não, eu quero Você lembra? quero ir lá. Lembro total. O assim. que você falava nesse dia? Qual que era, o que o cara da rádio, o que o Paulinho falava? Eu acho que eu inventei o nome de uma música lá e o slogan da rádio. E naquela época era comum os locutores eram considerados... ZYC. Não, o melhor locutor naquela época não era o mais vozerudo necessariamente. Era o cara que falava mais rápido. Naquela época ali era... Se você conseguisse falar rápido pra caramba, você era considerado bom. E aí eu não lembro o que é que eu falei, assim, mas acho que era emendei slogan de rádio com nome de música. Deve ter mandado alguém pra puta que pariu. Falei o nome da rádio e por aí. Aí eu fui lá fazer um teste pra rádio, insisti e tal. Meu pai foi, inclusive, me levou lá. Uma bosta. Mas eu fiquei assim, cara, eu quero. E eu comecei a ir lá pra caramba. Com esse negócio Eu cismei. E de certa forma, assim, eu tava lá em Carandaí e a Fama era próxima, não era um mundo desconhecido, assim. Então, comecei a subir o morro do cemitério, passar pela prefeitura, passar pelo cemitério, não sei o quê, chegar lá e aí, tá já, vim aqui, não sei o quê. Até que um dia eu disse, não, então tá bom. Você quer vir? Isso, então você vai precisar da autorização dos seus pais e você vai aprender com como é que funciona aqui com o Nandinho. Massa, Nandinho, grande mestre Jedi, vai me ensinar tudo o que eu preciso saber para poder arrebentar pro resto da vida. Cheguei lá meia-noite, era de meia-noite às 5 da manhã, não, animadaço. Aí que viagem, velho. Aí encontrei o Nandinho. Nandinho é uma preguiça. Ele me olhou e conversava assim. E ele falava, chega aí, ó, vem cá. E aí, o que ele fez? Ele etiquetou. Hoje a gente tem programa de computador que você dá barra de espaço, não sei o quê, e o negócio desembola. Na época, você era muito mais DJ do que qualquer coisa. Era parede de CD para tudo quanto é lado, e tudo com numeração, tal, não sei o quê. Você tinha 2 aparelhos de CDs, e você, na minha época, era MD, cartucheira. Então você tinha um negócio com as vinhetas, não sei o quê, e a mesa. Então, era música, você tinha que tocar a vinheta para poder colocar outra música e tal, e você tinha o tempo da música, por aí vai. O que ele fez foi etiquetar, tipo, CD1, foi lá na mesa, colocou o que corresponde, CD1, CD2, etiquetou tudo ali. É isso daí, pode fazer aí. E aí foi dormir. Eu tirei a rádio do ar umas 5 vezes, de desesperado, do tipo assim, minhas chances acabaram aqui na mesma hora.
Porque, assim, hoje é óbvio pra mim o que ele fez, tal. Mas naquele momento nada fazia sentido. Era um monte de equipamento lá. E CD mas caramba, eu ainda tenho que pegar o CD lá. Que CD? Que música? Por quê? Não, ele nem Quando? te mostrou, então, não. Não, nada. Não, isso aqui... Deve ter mostrado, mas assim... Aham. Aquilo pra mim era grego. Eu tava entrando no outro universo. Passei um aperto que você não imagina. Mas aí eu fui insistindo, foram deixando, eu ia de madrugada, tal, meia-noite às 5 horas da manhã, chegava 3 horas da manhã, o programa matinal, que era com o saudoso Zé Roberto, um ícone de Caranaí, maravilhoso, e eu fazia esse rolê, assim, e aí foram deixando, até que um dia falaram assim, você está liberado para falar na rádio. A hora. Falar a hora. Já tá bom, né? Que isso. Família toda, assim. Minha avó, cara. Minha avó, ela fazia meia-noite, umas 8 horas da noite. 20 horas ela já tava. Ela não dormia, ela descansava os olhos. 8 horas da noite, ela na frente da televisão, avó, a senhora tá dormindo? Não, tô só descansando. Mentira, tava dormindo. Mas ela segurou a onda para meia-noite me ouvir falar no rádio. Para dizer que era meia-noite. Porque é basicamente o que eu disse. Fama FM, meia-noite. E foi meu grande momento, a minha fala. Isso é maravilhoso. E foi o começo, assim. Isso é maravilhoso. Foi o começo. E